Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a retificação da área de um imóvel. Você sabe o que é e quais as formas de fazer? Para melhor detalhar esse assunto, estão aqui hoje conosco o engenheiro agrimensor e civil e advogado Davi Donadelli Mano, formado em Engenharia de Agrimensura pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga em 2007 e como engenheiro civil pela Unianchieta de Jundiaí em 2013. Fez direito também na Unianchieta de Jundiaí, graduando-se em 1982. É sócio proprietário da construtora Donadelli Mano e também trabalha na área de aprovação de projetos. Atualmente, faz parte da CAF, Comissão Auxiliar de Fiscalização da UGI de Jundiaí do CREA São Paulo. O engenheiro civil Kleber de Paula e Silva, formado em 1998 pela Universidade São Francisco de Itatiba e há 19 anos como colaborador da empresa Implantar Agrimensura e Projetos. E o engenheiro agrimensor Paulo César Putini, formado em 1982 pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Araraquara e proprietário da empresa Consultécnica, Engenharia e Consultoria, constituída em 1985. É um prazer recebê-los aqui no EJ Conecta e faço a primeira pergunta para o Paulo Putini. Tecnicamente falando, o que é e quando é necessário retificar a área de um imóvel? Olá, Silvio, Davi, Kleber, obrigado pelo convite, é um prazer poder participar aqui desse papo. Bem, a retificação administrativa de área, ou retificação de registro imobiliário, ela é necessária quando há um erro ou uma divergência nas informações do imóvel, as que constam do registro do imóvel. Especialmente quando se fala de descrição perimétrica, de confrontações ou de área. Então, esses são os principais motivos de que se tem a necessidade de fazer uma retificação administrativa, se possível. E só para lembrar para quem está nos assistindo aqui, normalmente essa descrição ela vai estar ou na matrícula ou nas coisas mais antigas numa transcrição, perfeito? Perfeito. Uhum. E normalmente as mais antigas elas são deficientes em relação aos dados necessários atualmente. Perfeito. Davi, quais seriam as modalidades de retificação de área que tem? Boa tarde a todos, Silvio também. É o seguinte, anteriormente, a retificação de registro imobiliário era feito judicial. Então, teria que... Exclusivamente judicial. Tinha que ter um advogado, oficial de justiça ia notificar o pessoal, os confrontantes, etc. E, recentemente, eu me esqueço, a lei, acho que era o 10.267, não foi que autorizou esse procedimento administrativo? 10.931 de 2004. 10.931, Então, aí passou-se esse procedimento administrativo ou extrajudicial, onde só necessita de um profissional da área, né? Um engenheiro, um arquiteto, enfim, com um levantamento, e ele próprio encaminha para o registro de imóveis, com a documentação depois que o Kleber acrescenta. Mas isso aí, veja bem, na sequência desse assunto nosso, a gente vai dando mais umas... E quando é judicial? O que daria, vamos dizer assim, o divisor de águas entre ser administrativo e ser judicial? Perfeito. No administrativo, não pode ter, digamos assim, dúvida alguma, problema algum com o confrontante. Se tiver uma dúvida, os confrontantes têm que assinar documentação de planta, memorial. Se um deles não assinar... Confrontante é o vizinho. Certo. Um deles não assinar, geralmente a gente notifica via cartório.
tem 15 dias para ele contestar ou não. Se ele contestar, ele tem que justificar. O oficial de justiça, o oficial do registro vai apurar entre o profissional que fez a planta e quem está contestando. Se entrar no acordo ali na esfera, digamos assim, do registro, resolve por ali. Ainda administrativo. Sim. Caso contrário, ele vai para o... Até outro dia ia para o corregedor, que eu já sei de caso assim, mas vai para a esfera judicial. E Kleber, e qual é a documentação que a gente precisaria juntar para fazer tanto uma quanto a outra? Olá, boa tarde, Silvio. Agradeço o convite. Imagina. A documentação ela vai se resumir da parte do proprietário do imóvel, sobre o imóvel, sobre o responsável técnico e alguma documentação, de repente, de algum confrontante. Então, sobre o proprietário, toda a sua qualificação. CPF, RG, se é casado, se for empresa, Contrato social, CNPJ. quem responde por ela. Exatamente. Na parte profissional, aí vai entrar responsabilidade técnica, já vou começar pela RT. Sim. Cópia da planta, que é o documento técnico que vai dar base para toda essa representação. O memorial descritivo, que é o que vai ser de fato levado a registro na matrícula do imóvel. E também algumas outras anuências que vão envolver confrontação, que o Davi comentou já, na planta, ou notificação. De repente, se o imóvel, isso é bastante importante ficar claro, de repente o imóvel já tem alguma construção e ela está verbada, isso deve ser levado também na retificação. Se há alguma cultura, imóveis antigos, no passado verbavam as culturas como um bem. Sim. E aí, Uva, exatamente, café. plantação de eucalipto, e se de fato isso não existir mais, a gente tem que solicitar já no requerimento a sua erradicação. Tá? Então, O termo que se fala é erradicação. Erradicação, ou ainda, de repente, se tem, por exemplo, hoje seu imóvel confronta com um córrego, né? Então aí a gente deixa representada essa faixa da área de preservação permanente, ou ainda algumas prefeituras solicitam que sejam representadas os limites dos alargamentos viários, mas que ainda não há algo jurídico que leve e que dê respaldo para você registrar. Então, o cartório normalmente pede que você solicite a cindibilidade, que é a sua regularização futura. Então, são algumas situações aí que a gente pode confrontar. Entendi. Paulinho, o Kleber falou quando confronta com um córrego. Quem é que assina pelo córrego? Essa é uma boa pergunta, Yamarota. A gente tem aí situações... Não são os peixinhos, né? Não são os peixinhos, mas nós temos situações divergentes nos cartórios em relação a essas análises, né? Se você confronta com um córrego e que esse córrego confrontando, ele faz parte do teu imóvel, você confronta no eixo com o teu... Aí você cita, antigamente você citaria somente o confrontante. Hoje, eles pedem que se cite, e só voltando, e se fosse de um rio, um córrego maior, que ele confrontava com o córrego, e você confrontava com o córrego e não com ele, com o confrontante, você tem que pedir a anuência, né? Aí era da EE que a gente fazia, né? Hoje é SP Águas, né? Que dava a anuência. Porém, Silvio, hoje essa situação está bastante... É bastante difícil de estar pacificado. Porque a gente cada oficial tem um entendimento diferente? Acontece isso? Essa heterogeneidade das análises e dos oficiais é muito difícil para o profissional atender de uma maneira que você possa instruir de uma maneira única, né? Às vezes um cartório é de um jeito, às vezes outro cartório entende de outro. Eu já tive casos em que eu tenho a anuência da SP Águas e o cartório não aceitou.
aqui em Jundiaí Chega a esse? mesmo, chega a esse nível. Mas não aceitou por qual razão? Nesse caso foi a questão o Rio Jundiaí, por exemplo, é um rio que não tem nenhum trecho do Rio Jundiaí que é navegável. Sim. Né? Então, já obtive até com a sua ajuda, em um determinado momento, quais são os rios do estado de São Paulo e quais os trechos do rio que são navegáveis. Isso é um documento oficial e se apresentou pela SPA, na SPA Águas, e apresentei no cartório. E não foi aceito, por quê? Porque o termo que a SP Águas definiu na anuência não dizia explicitamente o rio, nesse trecho, não é navegável. Então, você mostrou que o rio inteiro não é navegável, mas na anuência, né, no parecer da SP Águas, ela não disse claramente. Eu fui discutir esse assunto com o oficial. Expliquei para ele. Ele falou assim para mim: você está discutindo com uma pessoa errada. Eu não vou discutir com você nada tecnicamente. Eu estou achando, estou vendo. Mas a lei diz que a decisão tem que falar que o rio não é navegável. Se vier essa frase, eu nem estaria pedindo mais nada. Então você vê que são coisas, às vezes, que tecnicamente está super resolvido, os órgãos estão atendendo, porém tem alguns detalhes legais que você sabe muito melhor explicar que impacta. E aí qual foi a solução? A solução foi tentar junto, institucionalmente, não mais como profissional ou como empresa, institucionalmente prefeitura, a EJ, na época, a gente convidou para fazer, o pessoal da arquitetura também. IAB, exatamente. E a Proemp, inclusive. E para que pudéssemos fazer institucionalmente, fazer que isso irá na SP Águas, não mais do cartório, para que quando eles fossem analisar e anuir ou não, eles definissem o trecho conforme a lei define, a palavra, né, a sentença conforme a lei define. Então, você vê como são várias dificuldades. Eu lembro que surgiu esse assunto: o que é rio navegável? Uhum. O que é navegável? Uhum. Ele pode ser estreitinho, você andar com um caiaque lá. Lá. Ele tem que ter uma calha mínima de 1,5 metro, se não me engano, né? Então o que é? Então não, tem trecho que tem trecho que não é. De calado. 1,5 metro de calado mínimo. Em qualquer época do ano, não é isso? Em qualquer época do ano. E o Rio Jundiaí não tem isso daí, né? Não tem. Aí eu lembro... É uma dos critérios. Dos critérios, né? São vários que você tem que... Mas tem documento, isso que eu acho... o entendimento de cada oficial. Quando esse... Como é que chama o oficial, o primeiro aqui, o nosso? Leonardo. O Leonardo. Logo que ele chegou aqui, ele lembra que ele criou uma polêmica sobre o córrego, independente da largura. Foi uma confusão tremenda, até que eu nem sei quem que convenceu ele a falar: para com isso. Complicado. Por aí, mano. Mas acaba resolvendo. Ainda sobre o Rio Jundiaí, Silvio, que é o que nós temos maior aqui, que corta a nossa cidade, um registro, um oficial solicita e o outro não, o terreno reservado, que seja destacado, terreno reservado da propriedade. Embora seja uma reservada, a faixa dos 15 metros, né? Sim. Embora reservado, que não sabe para quem que é, né? Exatamente. E não se abre matrícula para ele. Exatamente. Só que o que acontece? Embora não seja um terreno útil de ocupação, mas ele é útil no ponto de ocupação de construção, porque entra na área para uso. Ele, de repente, não é para você fazer ocupação dentro dessa faixa, mas entra no cálculo de ocupação de construção. Então, assim, não é um terreno perdido. Mas, não é descartado. Mas desde que você não destaque da matrícula, né? Exatamente. Aí, a partir do momento que você destaca, ele deixa de fazer parte. Então, assim, e já tentamos diversas vezes e são infrutíferas essa... Nós temos próximo, você participou ali próximo ali no Varjão, nós temos um terreno que tem 2,5 km de frente para o Rio Jundiaí. E a faixa de 15 metros, o impacto tem 50 mil metros
Diária. e no índice de ocupação, Exato. você perde 50 mil metros, porque não é só indicar. Quando você indica, ele sai da tua matrícula. Você não é mais dono. Né? Teve uma época que não se sabia a quem destinar. Né? Isso. Não sei se isso foi resolvido agora, mas mas da sua matrícula sai. Sai da matrícula e fica sem registro. Isso, exatamente. São situações bem... No limbo. No limbo. Davi, e no caso aí do confrontante ser um viário, quem é que se notifica? Viário, uma estrada. Tá, uma estrada, uma rua, qual é? Depende. Aí eu entendo que se for rua, notifica a prefeitura. A prefeitura. Se for uma estrada estadual ou federal, assim como o rio, tem um rio que ele tem que notificar se é rio estadual, rio federal, né? Quando ele corta mais de um estado, é a ANA, né? Agência Nacional de Águas. Você tem que. Agora, no caso da estrada, então, se é uma rua, uma avenida, é a prefeitura. Sim. Se é uma rodovia, precisa ver quem é que administra essa rodovia. Não é a concessionária, né? Não. Já eu participei de uma retificação de área aqui na Anhanguera, aí, perto da Anchieta. E foi notificado a Autoban. Ela é concessionária. Lá na frente, seria a Artesp. a Selma que falou, vamos anular esse processo aqui. Voltou, porque teria que notificar o DR. Sim. O DR. O DR. O DR. E não depende da rodovia. Depende da rodovia. No caso da Anhanguera, seria o DR? Sim, é DR. Eu achei que era Artesp. E a Autoban era DERS, mas o DR também assumiu. A Autoban. Só que, aproveitando essa sua fala, tem o provimento 195, que é de julho agora de 2025, e começou, novinho, então. E começou a valer a partir de 2 de setembro agora, de 2025, e ele desobriga essa anuência de faixas de domínio. Então, ele veio acarretar aí ajuda para nós. Menos burocracia, né? Exatamente. Então, o provimento 195. Agora porque, na verdade, a estrada você está bem definido onde é a faixa de domínio, normalmente é cercada. E aí você coloca uma declaração no próprio requerimento de que você respeitou essas faixas. E vale para de ferro, concessão. E aí, para quem não está nos assistindo, é um profissional que pretende ingressar na área, quando você vai fazer o memorial descritivo, você faz em que formato? Você faz ele em coordenada geográfica? Você faz... Qual é a metodologia, Paulinho? Qual você utiliza, por exemplo? Não, esse assunto, existem muitas divergências também agora. Agora mudou um pouquinho, que alterou a data de necessidade de georreferenciamento nas áreas, tinha uma metragem mínima, né? Mas nós temos uma dificuldade grande aí de entendimento. Quem já fez agora, não sei se vocês fizeram ultimamente aí, retificações administrativas de imóvel rural com necessidade de georreferenciamento e certificação. Sim. Na hora que você certifica, o teu memorial vira uma bíblia. Verdade. É impressionante os dados e a dificuldade de entendimento, mesmo para profissionais. Não são muitos profissionais que conseguem entender. De reconstituição, então, de um imóvel, se pegar uma matrícula com um imóvel e a partir fazer a reconstituição é muito difícil. E existe um problema sério no sentido de que a certificação são em coordenadas geográficas e leva em consideração a curvatura da Terra e tudo mais. E todos os projetos, a maioria, 99% dos projetos, principalmente das áreas menores, são feitos em coordenadas planas de sistema local, topográfico. Então, o que acontece? Quando você faz um levantamento, você tem uma precisão do seu levantamento, que é muito maior do que a precisão de quando você certifica. E quando você certifica, mas ela é diferente, né? Você perde tanto precisão, como principalmente um negócio muito sério. Falamos agora de rio e falamos de estrada, né? Se você tem uma área grande, uma fazenda, que tem um rio e uma estrada que tem curvas e tal, na certificação do CIGEP, o programa não define curvas e arcos. Então, ele define N segmentos de reta para se chegar.
Então, o teu memorial fica do tamanho de uma Bíblia, de fato, né? Tá? E, ao mesmo tempo, não é a representatividade real do que você levantou no campo, ele modifica algumas coisas, entendeu? Uhum. E os cartórios não têm entendimento, não sei se vocês têm isso, mas estão obrigando a que, quando você tem já o referenciado e certificado, que a tua descrição perimétrica, que fez parte do início de quando você fez, não é aquela, é a que vem do CIGEF, que é do INCRA, que a gente tem que utilizar. Eu tive muita... E modifica bastante, sabe? Em áreas maiores, assim. Porque a curvatura da Terra, ela deve ter, né? Nesse caso, deve ser... São áreas extensas, enormes, né? Então, isso tem algum... Mas aqui, Alguma relevância. Em terrenos pequenos, em terrenos... Zero. É zero, entendeu? Então, a gente está piorando É, o que você consegue de precisão, concorda? exatamente. É o que o Kleber? Paulo comentou, a descrição perimétrica que no passado era muito simples, qualquer pessoa lia e entendia, segue por um valo, fácil de entender, segue por um caminho, tá fácil de entender, segue por um córrego, tá fácil de entender. Agora, quando você fala que segue com uma coordenada de latitude tal, longitude tal, e que a sua altitude, então são pra quê, né? elementos técnicos que foge de uma pessoa leiga. Até o profissional vai ter E não dificuldade. necessariamente vai dar mais precisão Não. do que o de que segue por um valo. Sim, Não, é que ela agora, a partir do momento que você coloca uma coordenada, ela fixa a posição. fixa, Então, aquele negócio do córrego ou o rio andou para Serpentear. lá, deixou de existir. Pode deslocar que a coordenada está física e ela é a única no planeta. Agora, você pega dessas descrições perimétricas que eram muito precárias e vem para uma muito técnica. Uhum. Então, você coloca uma dificuldade nesse entendimento, né, nessa leitura, nessa reconstituição. Então, claro que nós estamos falando, que o Paulo citou, de curvas, ela não, e de fato é isso mesmo, você não consegue colocar elementos em arco, numa descrição, Isso. num georreferenciamento. Mas daí nós estamos falando de imóveis rurais. Sim, então, a sim. gente precisa separar Perfeito. o que é Perfeito. rural e o que Do é urbano. urbano. Isso. Porque o rural, ele vem com uma descrição que deixa de ser necessário de começar, por exemplo, num ponto... tem início de frente para a rua ou para a estrada junto à divisa. Deixa de existir isso. Porque o ponto inicial dessa descrição, ele começa no ponto mais ao norte da área, não importa onde caia. Se cair no meio do córrego, é aquele início da descrição. É o ponto mais ao norte do imóvel e começa por aí. E segue no sentido horário. Então, são características totalmente distintas, né? O que é rural, o que é urbano. Eu diria uma outra, a respeito dessa do georreferenciamento em áreas rurais, eu diria que, eu falei dos profissionais, né? Existe realmente essa dificuldade dos profissionais, mas eu entendo que a capacidade dos analistas, dos escreventes que analisam, é quase que impossível. Você concorda comigo? É quase que vocês não têm a formação mas disso, né? eu penso, Paulo, que nem cabe a ele analisar. Pois O que eles fazem agora, quer dizer, já não vão fazer mais, porque inclusive está nesse provimento, nesse 195 de julho, a obrigatoriedade do profissional subir a polilinha, o shape dessa figura no SIG-RI, que é o Sistema de Informação de Referência do próprio registro. Então, o profissional vai subir e, após o registro, o cartório valida aquilo lá e passa a fazer parte do integrante desse SIG. E vai começar a atualizar todas essas certificações. Quando é imóvel rural, automaticamente o CIGEP já joga no SIG, do registradores. Isso. Agora, quando é imóvel urbano, fica para o profissional fazer esse upload desse arquivo. E na experiência de vocês aí, começando essa rodada aí pelo Kleber, que você está com a palavra, de acompanhamento de um processo de retificação no cartório, quais são as dificuldades mais comuns de acontecer em nota de devolução? A nota de devolução, normalmente, ela vai estar na qualificação do proprietário, do confrontante, às vezes tem espólio, e aí tem que ter termo de inventariante, está concluído esse registro. Vai girar praticamente na parte documental.
Parte técnica, dificilmente eles vai fazer questionamento, por exemplo, se tiver muita diferença de área, e aí vão pedir um relatório técnico do profissional para que justifique o porquê da diferença, para que não caia também em desvio, né, de interesse, querer pegar parte do imóvel e trazer para cá e se retificar incorporando parte de outro imóvel. E aí você está desvirtuando a lei. Mas nessas situações vai sempre necessitar de um memorial descritivo, um relatório, um laudo técnico do profissional. Davi, na sua. Esse caso que você falou é interessante. A pessoa faz um acordo com o vizinho, pega um pedaço, depois retifica. Mas tá burlando a lei, né? Então, o certo é fazer um projeto, desmembramento, desmembra um pedaço, anexa no outro, Exato. faça escritura, pague TBI, né? Exatamente. Mas Faça o trâmite legal. Mas o jeitinho é isso aí. Não, pega daqui, depois a gente retifica a área. Né? Mas em termos de documentação, o que é, na tua experiência, o que é que mais dá devolução? Mais da devolução, eu cruzei outro dia com uma retificação ali na Samuel Martins, coisa simples, um lotinho. O vizinho tinha comprado de uma pessoa que tinha comprado de uma outra pessoa, pronto. E todos tinham morrido. Todos. Então, como é que vai notificar prova, quem? Né? Vai notificar quem? Bom, vou notificar esse último aqui, em função dos contratos que ele tinha, Falei com o advogado dele, ele estava movendo um processo de adjudicação. Olha, para o oficial do segundo aqui aceitar isso aí foi duro, mas também não tinha mais o que fazer. Então, ou fazia isso ou ia para edital. Né? Mas como foi comentado aí, é confrontante. Confrontante é que pega. Às vezes tem, que eu comentei de espólio, e não tem inventário aberto. E a pessoa não tem interesse de abrir inventário. Não. Ou não tem recurso também. Então, Perfeito. é um complicador, porque precisa dessa anuência. E aí, alguns cartórios aceitam o administrador provisório. Então, abre essa prerrogativa. A figura do administrador provisório. Exatamente. Da família, né? Exato, da família. Então, ainda, às vezes, tem alguns detalhes que é no dia a dia mesmo, não tem jeito. Mas eu acho ainda que tem os cartórios poderiam resolver muito dessa percentual grande desses problemas, porque existe a figura do edital. Pô, e eles não usam a figura do edital. Você tem que apresentar hoje 3 endereços. Pô, o cara aí o cara aí 3 vezes te procurar é uma coisa. Você criar um endereço para o Silvio. Um dia eu cheguei no cartório, viu? Não tem, o que eu faço? Eu invento um. Ele falou, inventa. Entre nós aqui. Eu invento, né? Eu vou dar o do meu escritório, porque chegar lá e falar, tá tudo certo, né? Perfeito. Né? Mas são dificuldades que às vezes não necessariamente. São os critérios que não precisariam ter, né? Exatamente. Porque existe a figura para você resolver o assunto, mas vai se prolongando a polêmica. Exatamente. Que, assim, eu sempre comento, quando entra, vai indo para o lado jurídico, aí começa a complicar. Porque aí começa a colocar dificuldade até para você argumentar. Enquanto está na parte técnica, você consegue ir com o oficial ou ir com o escrevente e argumentar. É sim, assim, a gente tem esse entendimento. Agora, quando vai para o lado jurídico, aí começa gera muita dificuldade. Tivemos uma situação, por exemplo, um lote no Anhangabaú. Quando a gente começa a fazer lote de retificação de área urbana, um lotinho no centro da cidade, fala, tá, aquele mamãozinho com açúcar, né? Tá fácil. Mas, é imprevisível, porque aconteceu de confrontar com o imóvel da prefeitura, que a prefeitura não tem a matrícula aberta. E aí, como você faz? Comprova o domínio. Exatamente. Né? E aí, até hoje, não concluiu. Porque a prefeitura... solicitamos a abertura da matrícula, mas é naquele trâmite a passos deles, no interesse deles, e não tem matrícula. E o processo não concluiu. Centro da cidade, bairro da Anhangabaú. Então, é imprevisível. Cada imóvel... Cada caso é um caso. É um caso muito específico. Já pegamos situações, e aí, só para ilustrar e a gente poder... Na Frederico Ozanam, o imóvel confronta, nós citamos uma pessoa da matrícula e ela falou, não, essa não é a minha casa é a outra, moro na outra casa. Não, senhora,
A matrícula, está o nome da senhora aqui. Ele falou, não, eu moro na do lado. Aí nós fomos buscar, fez a divisão e registrou. Só que registrou invertido, trocado. Eles nem sabiam disso daí. E não foi uma vez que aconteceu isso com a gente. Por incrível que pareça, 2 vezes já aconteceu isso. E as pessoas estarem com os imóveis invertidos, trocados. E ela falou, eu não assino enquanto não regularizar. O proprietário, o interessado da retificação, teve que arcar com o custo para trocar o registro. Mas senão não concluía o processo. Mas aí é que tá. Esse aí houve um erro. São E o que eu situações tenho presenciado, não sei se eu vou falar que o oficial errou, o cartório errou, o funcionário errou. Vamos falar do cartório. A instituição. Erra. E erra muito. Muito. Eu peguei uma escritura lá em Cajamar, original, levei lá no Cajamar, não é isso que você quer? Tá. Passou uma semana. Meu, e daí? Não, estou esperando a escritura. Como você está esperando a escritura? Já te entreguei assim, assim, assim. Não, aqui não chegou. Por quê? Você vai protocolar um documento no registro, ele fala, protocolo e te dá aquele papelzinho azul lá. Lá não está escrito que você está protocolando uma escritura, uma matrícula, e você não tem como provar que você deixou lá. Sim. Aí, isso aconteceu aqui no segundo. Aí ele me devolveu o envelope, essa aqui é tudo certidão vencida, eu não vou usar. Cheguei no escritório e falei, será que não está aqui no meio, né? Eu fui olhar aquele calhamaço de certidão. Tinha documento de um outro processo ali no meio. Depois eu devolvi para ele, falei, Davi. Isso aconteceu comigo também. De pegar processo que já tinha terminado, eles devolvem. Devolve, senhor. E me devolveram um processo inteiro que não era meu. Bom, são nossos ofícios e deu para São exemplos, esclarecer bastante aí as dificuldades que é da retificação da área de imóvel. Ainda, senhor, só... Pois não. Mesmo após concluído o registro, você com a matrícula retificada, é muito importante você fazer a leitura do que foi registrado. Para ver se foi aquilo. Porque tem diversos erros de digitação. Números invertidos, já veio faltando linha de descrição. Então, assim, o cartório, ele tem solicitado o arquivo DOC, mas dá a impressão de que eles não têm utilizado para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Ou que faça a leitura para ver se não houve nenhuma edição do documento, mas ainda assim, eu não sei se eles fazem aquela transcrição por OCR, né, a leitura de PDF, não sei, mas vem. Então, é assim, imprescindível. Sim. Concluiu a retificação, tem que ler a matrícula, tem que conferir a descrição para ver se não há erro de digitação, porque já não foram uma, duas, foram não, isso é muito diversas, comum. diversas vezes. Fica como dica, então. Exatamente. Gente, o EJ Conecta agradece bastante os esclarecimentos que vocês deram aqui, que foi muito interessante para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço, obrigado. Um abraço aí, senhor. Um abraço para todos. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.